Bom dia. Nós vamos dar início à palestra do professor Dr. Eduardo Sinkiewicz, cujo tema é Exemplos providencialistas e predestinados de uso dos gêneros retrato vidas nos séculos 17 e 18. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Eduardo, agradecendo a ele a presença hoje aqui no IEL. Temos uma palestra seguramente muito interessante. Muito obrigado, Alexandre. Bom dia. Bom dia a todas e a todo. E todo. Eu vou lhes falar sobre alguns retratos do século XVII e XVIII, 5 do século XVII e 1 do XVIII, e vou tentar mostrar uma hipótese de leitura que eu tenho para esses retratos, que são modos de figuração de pessoas ilustres, pessoas da nobreza, ou ligadas ao campo militar, como generais, reis, príncipes. Então, imediatamente eu tenho uma imagem que, se puder colocar, é um retrato do século XVIII, do Dom João IV, executado pelo Franz Hareweje. Quer dizer, a minha pronúncia desse provavelmente holandês é muito ruim, peço desculpas por ela. A ideia é verificar como que a composição desse retrato ela pode ser entendida em homologia com a descrição da vida do Dom João IV, que circula num livro de história sobre Portugal restaurado, escrita pelo Conde da Ericeira, o terceiro Conde da Ericeira. Essa imagem do Dom João IV, ela circulou num livro de história que se chama Epítome de las Histórias, capítulo 4. E ela é parte fundamental do livro de Manuel de Faria e Souza, História del Reino de Portugal, editado em 1730 pela Casa Foppers, em Bruxelas. Antes de eu explicar um pouco como é que eu penso essa homologia do retrato pictórico em comparação com o retrato em linguagem verbal do terceiro Conde da Ericeira, eu peço que vocês olhem e vejam que há uma construção na figuração em que a gente nitidamente vê que o rei está colocado num estrado, num lugar elevado, alto, o que já de saída indica que ele é um ser superior. Ao fundo você tem a malta, a turba-multa, a multidão raivosa, porque provavelmente essa figuração diz respeito a 1º de dezembro, quando Portugal é restaurado da anexação com a Espanha. E a gente tem esses detalhes interessantes, a espada, a couraça, o aspecto, o cabelo, bigode, barba, o elmo emplumado ali ao chão, o canto esquerdo de quem vê. Signos que vão indicar que ele é um homem ligado às armas, que ele é um general, que ele é um guerreiro, que ele estava à frente desta restauração de Portugal. Antes de eu entrar em mais detalhes sobre esse quadro, eu gostaria de mostrar os outros que pertencem já ao século anterior, ao XVII, do Conde João Maurício de Nassau, Sierre. Nós temos 5 quadros. O primeiro que aparece, a gente tem também ali uma gola da nobreza, dentro de uma oval, como se fosse um busto, e há também uma vestimenta, que é uma vestimenta quase que uma couraça, uma vestimenta de um general. Nos aspectos que são tópicas retóricas, tem cabelo também, barba, bigode, a parte do rosto é uma parte bem iluminada, e lá ao fundo teria talvez uma cortina da nobreza. Ao lado direito de quem vê, nós temos o mesmo Conde João Maurício de Nassau, mas talvez numa idade mais avançada, e ali nós temos
está pendurado uma faixa, um elefante, que é também um signo de prudência e que pertence à ordem dos elefantes. Então, indica que o conde João Lourenço de Nassau Siegen, ele é um dos representantes dessa ordem do elefante. A mão que está apoiada, talvez ali numa mesa, não sei direito, daqui eu me enxergo, me desculpe, tem uma carta, tem um papel. Então isso já faz um vínculo também às letras. A gente vai dizer que o conde João Lourenço de Nassau, ele tem lá a couraça, também tem a espada do outro lado, mas ele tem o papel ali que faz o vínculo com as letras. A tópica de armas e letras está muito presente nesse retrato. Depois, o terceiro retrato do conde João Lourenço de Nassau Siegen, a gente já tem uma representação de uma estátua equestre, e ele também está figurado como alguém ligado à guerra, às armas, e ao fundo você tem uma vista topográfica de uma cidade, e ele está num lugar elevado também, ele está acima, o que indica que ele é um ser superior. O próximo retrato, a gente tem também ele dentro de uma oval, bastante, vamos dizer, enfeitada, né? com aspectos bastante elocutivos, e embaixo é como se fosse um busto, como se fosse uma representação tridimensional, mas ela é bidimensional, né? Ela é uma gravura. Tem uma série de inscrições, provavelmente em holandês. Mas o centro do retrato, na oval, a gente tem também a arma, a faixa, a couraça, os aspectos de cabelo, barba, a ordem do elefante, tem ali provavelmente a ordem do elefante. E embaixo dá para perceber nas laterais um elmo também que faz vínculo a um sujeito ligado à guerra, ao valor guerreiro. E temos mais uma imagem, né? Temos mais uma. Essa eu não tinha que preferir nenhuma, mas essa é a que eu mais gosto, assim, que eu prefiro. Também é uma oval, a gente tem também couraça, faixa, os aspectos cabelo, barba e bigode. E ele me parece numa idade um pouco mais jovem do que o segundo retrato que eu mostrei para vocês. A ideia também é que tanto estes retratos do Maurício de Nassau podem ser comparados com o discurso de vidas. Então, antes de eu conceituar e chamar os reitores com os quais eu li, tanto os retratos quanto os discursos de vida, eu pediria que voltasse para o Dom João IV, para que vocês possam ter essa imagem. Agora, eu vou fazer uma leitura de um trecho que é de Dom Luís de Menezes, na História de Portugal Restaurado, em que ele pinta discursivamente o Dom João IV ao compor uma vida do monarca. Então, não vai coincidir as tópicas do historiador com as do pintor, mas elas são muito semelhantes, elas se aproximam muito. Então, diz o Dom Luís de Menezes que foi o rei Dom João IV de meia estatura, muito gentil homem. O cabelo era louro, os olhos azuis, alegres e agradáveis. A barba mais clara que o cabelo, o corpo grosso, mas tão robusto. A pompa dos vestidos destinava de sorte que fazia gala de trazer, ao menos alinhados, aplicando grande diligência, porque se não alterassem os trajes, nem fossem as outras nações, senhoras das vontades de seus vassalos, obrigando-os cada dia com invenções novas a mudarem de opinião. Na conversação foi tão discreto que, não sendo as palavras as mais polidas, usava delas com tal arte, galantaria e agudeza, que fazia estudo do que em outros pudera ser defeito. O entendimento era proporcionado para os negócios grandes. Compunha-se de tão invencível valor, foi vencedor em Europa, defendeu-se em África,
pelejou na Ásia, triunfou na América. Amou a justiça de sorte que se atraveram os delinquentes a ocupar de severo. Mas em muitas ocasiões desmentiu esta opinião com a misericórdia. Estimou a música e amou a caça. E em um outro exercício foi excelente. Venerou de sorte a religião, que não perdoou por estabelecer a fé e justificar a obediência à Igreja, as diligências mais poderosas. Não teve valido que o governasse, mas deixasse governar dos ministros em que reconhecia mais virtuosa direção. Logrou com tanta eminência a prevenção dos futuros, que não houve invasão dos castelhanos, nem invasão dos holandeses que lhe prejudicasse e, se em algumas ocasiões prevaleceram os estados contra as suas armas. Foi mais culpa dos que governou que de seu governo. E, finalmente, professou a mais heróica virtude, que foi antepor as leis divinas aos interesses humanos. Então, assim, conforme eu fui lendo, eu acho que na minha voz eu fui um pouco destacando que essa descrição que é feita verbalmente, ela recupera algumas tópicas que a gente encontra, o valor nas armas, por exemplo. Esse ser superior que, sem dúvida, foi vencedor em Europa, África, Ásia, e que estimulou música, foi misericordioso, obedeceu à igreja, etc. Todos exemplos de virtudes que devem ser imitadas. Então, nesse sentido, tanto o retrato pictórico quanto o retrato verbal propõe a quem lê e vê imitar estas virtudes do monarca. Então, também são retratos elaborados a partir de exemplos que devem ser imitados. Por outro lado, nós temos, nas figurações do João Lourenço de Nassau, que eu peço a gentileza de voltar, pelo menos aquelas duas primeiras, nós temos também, no livro do Barléus, a história dos recentes feitos praticados por Conde João Maurício de Nassau-Siegen, que é a história do domínio holandês em Pernambuco, que durou 30 anos, no século XVII, uma descrição do conde, feita pelo capelão Barléu. Então, homóloga a descrição do subgênero pictórico-retrato, a descrição discursiva do subgênero histórico-vida. Dá para a gente perceber que há também tópicas semelhantes. Então, o trecho é menor do que o primeiro que eu li com relação ao Dom João IV. Mais um general vigilante, moderado e prudente. Assim como pôde tolerar os paroleiros batavos, assim também sabe precaver-se de empreender ações superiores às suas forças, onde faltam bastimentos, reforços, dinheiro. A expectação pública é, em verdade, impaciente dos resultados, se bem seja a dos particulares loquaz, mas entre os imperitos de tais assuntos. Maurício, sem importar-se com esses, seguindo seu próprio parecer ou dos seus, firmado em grandes exemplos, e não na opinião do vulgo, ou nas vacilantes e levianas considerações dos que estavam de longe, praticou num mundo bárbaro, durante a paz e a guerra, entre inimigos ocultos ou declarados, na terra e no mar, feitos digníssimos do seu século, gloriosos às províncias unidas, aos Nassaus e a ele próprio, e úteis à companhia. Essa companhia é a companhia das Índias Ocidentais. Portanto, se quisermos emitir juízo verdadeiro, afirmaremos que não foi dado ao conde o governo do Brasil, mas sim o conde aquele governo. E a ninguém, senão aos inimigos, pode pesar de haver sido o Brasil administrado por ele. Eu destaco, então, que o caráter do conde, figurado pelo discurso como general vigilante, moderado e prudente, lembre-se do elefante, signo da prudência, presente na retratística de Nassau, que eu mostrei hoje, né?
em afinidade entre a figuração dos retratos e o desenho discursivo. Nassau é figura tolerante, praticou ações superiores, balizadas em opiniões de sábios, não se fiando no vulgo. Seus feitos são dignos do século em que viveu, levando à glória as Províncias Unidas. Basicamente, era isso que eu queria mostrar. Ocorre que, para eu chegar a formular a hipótese de que retratos pictóricos e discurso de vida são homólogos, fazendo uma espécie de vida como pintura, ou pintura como vida, eu precisei ler alguns retores. Precisei ler, basicamente, Horácio, do Ut Pictura Poesis, para formular uma hipótese do Ut Pictura História. Essa hipótese é uma hipótese que eu defendi no meu doutorado já há muitos anos, em 2005. No doutorado, eu tinha, além dos retratos, eu tinha vistas topográficas, pinturas de história, que eram pinturas narrativas de batalhas navais e batalhas terrestres, e também pintura de verduras, de natureza, que a gente chama de natureza morta. As paisagens, também, no século XVII é um gênero que começa a ser inventado, basicamente, por aquele pintor francês, o Poussin, o inventor da paisagem. Mas o Franz Post, por exemplo, que pertencia à corte de Maurício de Nassau, é um pintor também de paisagens, de vistas topográficas, que eu incluí na tese, mas hoje eu penso que os retratos, eles podem ser pensados em homologia às vidas, as pinturas de guerra, de batalhas, tanto navais quanto terrestres, elas podem ser pensadas em homologia às histórias verbais, né? E a partir só desses dois gêneros de retrato, acho que já dá para defender a hipótese do de pintura história. As verduras, as vistas topográficas, que são pinturas que não têm ação, elas não são necessariamente narrativas, elas não seriam as pinturas, vamos dizer, por excelência para poder fazer essa homologia. Então, depois de pensar por homologia ao conceito do Ut Pictura História horaciano, eu formulei o conceito, o Ut Pictura Poesis do Horácio, né? Eu formulei o Ut Pictura História no meu corpus. Essa é a ideia que eu quero pensar com vocês, pensando assim, que como pintura, a gente tem aspectos da pessoa e a gente tem uma série de lugares comuns descritos, por exemplo, por Quintiliano, que vão dizer nacionalidade, nação, origem, família, hábitos corporais, formação, vamos dizer, intelectual, né, escolaridade. Esses lugares comuns, retóricos, eles são aplicados também no retrato e aplicados na vida. Ocorre que, no caso do Dom João IV, aí entra bastante no tema da palestra, a gente vai ter a interpretação do quadro e da pintura, ao mesmo tempo da pintura verbal, a gente vai ter uma moralização católica predestinada. Uma predestinação, o rei Dom João eleito, os súditos se sujeitam, aceitam a eleição dele como rei, iluminado por Deus, pela luz natural da graça, pela síndrese. Em contrapartida, o conde João Maurício de Nassau, ele não é providencialista, e ele pode ser chamado de um predestinado. Então, o que ocorre é uma predestinação, no caso do conde. Ele nasceu para ser conde, ele nasceu para ser governante, por predestinação. Há uma pequena diferença na interpretação bíblica entre católicos e calvinistas contra-reformistas, né, que participaram da reforma iniciada por Lutero. No caso, o espectador do retrato do conde João Maurício de Nassau e o leitor da história do Baruel é um interlocutor, é um destinatário calvinista. Então, a retórica que pinta discursivamente, que pinta pictoricamente o conde João Maurício de Nassau, é uma retórica moralizada segundo o Calvino. E o Dom João IV, como ele tem um espectador católico,
ele é moralizado catolicamente, ele é moralizado em relação ao providencialismo. O conceito de história nos séculos 17 e 18 católicos é todo um conceito providencialista. A história é providencialista. Ela já está escrita no livro divino. Os homens são sombra da luz divina. O ser humano, enfim, se a gente quer chamar de ser humano. As vidas, subgênero histórico, elas se referem não propriamente aos eventos passados, como as histórias, mas aquilo que é exemplar. As vidas nos antigos escrevem-se, por exemplo, em Luciano de Samosata, em Suetônio, em Filóstrato, em Plutarco. O Plutarco é um modelo bastante forte para esses exemplos de história de vidas. Eu vou me lembrar das vidas paralelas. São vários retratos de personagens históricas importantes que o Plutarco põe em comparação. Personagens gregas com personagens romanas, generais, enfim. Então, mas basicamente essa é a ideia. Agora, eu acho interessante também a gente pensar nessa questão da moralização, pensando, como eu disse, que o destinatário português da narrativa da vida e da gravura vai fazer as interpretações no sentido do que está representado, mediadas providencialmente pela metafísica da luz natural da graça, como eu disse, pelo pacto de sujeição e eleição próprios da racionalidade de corte católica do antigo regime, definida como uma mediação teológico-político-retórica que visa o aperfeiçoamento de excelências e a salvação. Então tem também este, vamos dizer, objetivo salvacionista. Quando eu me refiro a teológico-político-retórico, eu recupero uma hipótese de João Adolfo Ranz para fazer a leitura da poesia atribuída ao Gregório de Matos e Guerra, e também recupero a hipótese do professor Alcir Pécora, quando ele faz a leitura do Sermão do Vieira como um gênero, que também tem esta ideia da teologia política retórica como uma unidade que é indissociável. O pensamento que elabora tanto o sermão, quanto o discurso de vida, quanto o retrato de Dom João IV, é um pensamento que considera como unidade tanto teologia política quanto retórica. Então eu aprendo com esses dois professores e aos quais eu sou muito devedor, certamente. Por outro lado, no João Conde de Nassau, nós temos também um outro tipo de moralização, como eu disse. Eu gostaria de ler um pouquinho, só para finalizar, porque eu escolhi exemplos predestinados e providencialista, para a gente ter também uma ideia de que no século XVII e XVIII, essas retóricas elas circulam em mundos católicos e em mundos calvinistas, reformados, e elas são moralizadas porque a leitura do Cícero, a leitura do Quintiliano, a leitura do Aristóteles, do Horácio, elas vão ser sempre adaptadas ao leitor, atualizadas para aquele leitor, ou calvinista ou católico. Então, no destinatário calvinista da narrativa de vida do João Maurício de Nassau e dos retratos, as interpretações do sentido do representado são, além do que foi dito, mediadas por moralizações predestinadas. Os objetos têm retóricas moralizadas pelo pensamento calvinista. Inventados e interpretados por meio de moralizações, os retratos são compostos por meio de categorias teológico-políticas reformadas. As imagens funcionam como memória fabricada, como prova de eleição e de predestinação, mesmo que os artífices não se tenham convertido ao calvinismo. Os retratos pertencem a essa mediação, uma vez que constituem destinatários espectadores predestinados. Os retratos de Nassau, ao lado de outros gêneros da pintura, confeccionados contemporaneamente, como vistas topográficas, pinturas de verduras e animais, pinturas de história, demonstram, epiditicamente, na variação encomiástica, a presença e a glória de Deus, como espécie de reatualização do triunfo romano, pois são manifestações de Deus. Aqui, acho que cabe uma parada para a gente pensar que esta variação encomiástica, epidítica, acho que vale
algumas explicações. Quando eu me refiro ao epidítico, também considerado demonstrativo, ou sinônimo de demonstrativo, o epidítico está prescrito na retórica aristotélica como um discurso festivo, um discurso ou do elogio ou do vitupério. É um discurso para mostrar. Ultimamente, eu conversando com o professor Jacinto Lins Brandão, que a gente se encontra em congresso, eu ouvi falando sobre epidítico e dizendo que se a gente fosse trazer uma tradução mais recente, mais contemporânea, o epidítico é o show, é aquilo que faz o show. E numa frase ele diz, é show. Isso gerou até, eu me lembro, riso, porque não é uma palavra que a gente usa academicamente, é show, parece gíria, né? Mas é isso, é um discurso para ser mostrado, para ser tornado público, do elogio do vitupério. No caso, a gente está no eixo do elogio, então é o epidítico encomiástico, é o que constrói o encômio. O elogio ao conde João Maurício de Nassau, o elogio ao rei Dom João IV e os exemplos de ações que devem ser imitadas. Então também eu pensei esses objetos pela retórica aristotélica, foi fundamental. Fundamental a gente pensar nos caráteres desses personagens, porque a gente pode inclusive dizer, ali você tem o João Maurício mais idoso, ele mais novo, ele como general, ele ligado às armas, às letras, o Dom João superior, mestrado. Esses signos todos, eles vão compor a figura que deve ser mostrada. Bom, como um predestinado, alguém que é um representante de Deus na Terra, o João Maurício de Nassau, ele é um escolhido, ele é eleito por Deus. Ele ocupa os lugares do privilégio. Suas imagens constroem um monumento que exalta a glória de Deus, naturalizando o poder e o domínio da natureza, no reconhecimento da origem divina do principado. Pensa-se que, de saída, as funções epidíticas, ensino e deleite, estão manifestadas e moralizadas calvinistamente nesse Deus predestinador. É fundamental também a gente pensar essas funções do discurso de vidas e dos retratos exemplificadores de ações como funções que são ensinar e deleitar. Porque se não fosse agradável de ver, se não fosse prazeroso de ver ou de ouvir ou ler, a função do ensino ficaria talvez um pouco prejudicada, ficaria muito árido, ficaria muito chato e muito tedioso. Então, a ideia de que são gêneros que ensinam e deleitam, precisam dessas duas funções trabalhadas, é a ideia de que, com um certo prazer, você também vai imitar e não vai ficar só no ensino, porque o ensino também pode ser uma coisa chata, ele exige um pouco de obediência, né? E a obediência nem sempre é uma coisa muito boa, né? Desobedecer também é muito bom. Agora, nesse mundo ou predestinado, ou providencialista, católico ou calvinista, é um mundo muito regrado, cheio de regras. A gente imagina que tudo é sempre muito seguido, né? Mas deve haver quem não siga tanto. Bom, o Calvino define as imagens como signos que são manifestações pedagógicas e transitórias da presença de Deus. Portanto, imagens epidíticas de variantes encomiásticas. Quer dizer, imagens demonstrativas de variante do louvor. Ocorre que, como matérias mortas, por elas não se pode representar Deus, pela doutrina calvinista. Somente as obras de Deus. Caso contrário, como ensina a doutrina, cometer-se-iam falsidade e impiedade. Isso é Calvino 6263, da doutrina, né, calvinista. Depois, se vocês quiserem, eu tenho nas referências bibliográficas a referência certinha. Aqui não está em nota. Bom, eu vou ler um trechinho, então, do Calvino, que é assim: as artes de pintar e entalhar são dons de Deus. Acredito que seu uso deve se manter puro e legítimo, a fim de que o presente que Deus nos deu, para a sua glória e seu bem, não seja pervertido nem corrompido pelo abuso descontrolado, nem transformado em causa da nossa ruína. Não considero lícito representar a Deus sob forma visível,
porque ele proibiu, e também porque sua glória seja desfigurada e sua verdade falseada. E isso para que ninguém se iluda, pois quem lê os antigos doutores da Igreja verá que eu estou perfeitamente de acordo com eles, que reprovam todas as figuras de Deus, acusando-as de imposturas profanas. Se for ilícito figurar Deus por meio de uma efígie corpórea, tanto menos se permite adorar uma imagem como se Deus fosse, ou mesmo nele adorar Deus. Conclui-se, portanto, que se pode pintar ou entalhar apenas as coisas que se veem com os olhos, a fim de que a majestade de Deus, que é por demais elevada para a visão humana, não seja corrompida por fantasmas que não lhe convém de maneira alguma. Quanto ao que é lícito pintar ou entalhar, existem as histórias, para que possam ser recolocadas, ou ainda, figuras, animais, cidades, países. As histórias podem ser enriquecidas com ensinamentos ou lembranças. No mais, não sei para que servem, a não ser para deleite. E aqui também eu acho que vale um comentário que é assim: se é lícito pintar ou entalhar histórias, figuras, animais, cidades e países, a figuração que é feita do domínio holandês em Pernambuco, durante o governo do João Maurício de Nassau, é uma figuração toda de acordo com essa doutrina, porque basicamente o que é representado por pintores, artífices, naturalistas da corte do João Maurício são histórias, por exemplo, a história dos feitos recentemente praticados pelo conde João Maurício, do Barléu. As figuras, por exemplo, o rosto o retrato do conde, os animais, há toda uma história natural também desenhada de plantas, animais, né? As cidades, a cidade Maurícia é figurada, uma pintura, uma gravura. Olinda é figurado também. E países, no caso, o próprio Estado do Brasil, vamos dizer, essa ideia de país não é uma ideia do século XVII. País seria Portugal, nação, né? Mas Amsterdã certamente é pintada também. Bom, eu penso que satisfaz a doutrina toda a figuração que é feita em gravuras, pinturas, tapetes, quadros a óleo, nessa produção durante a invasão holandesa. Olha, para encerrar, eu vou recolher um pouco, em síntese, com relação aos retratos de Maurício de Nassau, mas que tecnicamente, retoricamente, é muito semelhante ao que acontece com Dom João IV, só com uma moralização diferente. Então, em síntese, do que eu expus, os retratos do Maurício de Nassau são narrativas pictóricas de retórica análoga à aplicada à narrativa verbal que Barléu faz da vida de Maurício de Nassau. Em paralelo, o Dom João IV com a narrativa que o Conde da Ericeira faz. E tem afinidades estilísticas e de gênero encomiástico. Identidade de discurso, fides estilística, e não igualdade entre si, nem igualdade entre os gêneros pictórico e discursivo. Em outras palavras, o discurso sobre a vida do conde, ou o discurso sobre a vida do rei Dom João IV, que o retrata, tem afinidades, que o retrata, no caso, né, tem afinidades retóricas com a da narrativa e a descrição em gênero epidídico dos retratos. A narrativa em prosa e as narrativas pictóricas são encomiásticas de função memorialista e exemplar. Ou memorialista porque também o Plínio, o Velho, da História Natural, vai prescrever no livro 34, 35, que o retrato tem uma função memorialística. Ele tinha lá, vamos dizer, uma certa origem, usando origem entre aspas, do retrato mortuário, né? da máscara mortuária. Mas ele tem essa função memorialista. Você faz um retrato para ficar na memória, para que aquilo seja lembrado e também seja seguido como exemplo. Então, discurso e pintura ensinam e deleitam, que são funções do epidítico, como eu disse. As tópicas de pessoa, prioritariamente, e aí tópicas de pessoa eu busco no quintiliano, das instituições oratórias, o que está prioritariamente mobilizado
desses objetos sobre o Nassau, os retratos do Nassau, são constituição física, nação, educação, instrução, fortuna, aparência e nome. Mas no Dom João V, provavelmente também, constituição física, nação, educação, instituição, fortuna, aparência e nome. Aparência é muito nítido, né? Porque você vê o cabelo, a barba, o bigode, as roupas, você tem uma cortina atrás, né? Tem todo um cenário forjado. Então, o pressuposto mimético comum entre os retratos e o discurso da vida, seja do Maurício de Nassau, seja do Dom João IV, permite demonstrar que essas tópicas do elogio da pessoa, elas funcionam em artes de substâncias diversas, como a pintura e a linguagem. Ou seja, não é próprio só do discurso usar a tópica, nem só do retrato usar a tópica. Essas tópicas elas são comuns em muitos gêneros. O que varia é o modo de imitação. Como é que você imita? Para um retrato, para uma história, para um discurso de vida. Pensando que dentro de uma narrativa de história é possível que tenha um discurso de vida colocado em algum capítulo daquele livro de história. No caso, o Conde da Ericeira faz isso. Ele faz uma história de Portugal restaurado e, em determinado momento, ele faz um trecho que ele descreve a vida do Dom João IV. Mas é claro que não é a vida inteira. Ele descreve aspectos da vida que devem ser imitados, que devem ser seguidos como exemplo. Então eu agradeço a presença de vocês, agradeço o nosso amigo técnico e o Alexandre.